Agora com o deputado Newton Tato, ele que é o presidente da Frente Parlamentar Mista Ambientalista aqui no Congresso. Deputado, o Portal BNews, durante todo o mês de junho, tem a programação já, o 10º ano, o Junho Verde, que é uma programação voltada para que nossas pautas tragam sempre questões ambientais para que o público fique atento ao que está se passando no planeta. Como é que o senhor analisa iniciativas como essa nossa? Eu quero primeiro parabenizar e saudar o BNews por essa campanha tão fundamental. Acho que todo mundo está acompanhando aí os efeitos das mudanças climáticas, cada vez com mais dramaticidade. É só a gente lembrar aqui o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, as secas prolongadas, enchentes em determinados lugares, secas em outros, e isso está acontecendo no mundo todo. Tá? Então é importante que esse tipo de campanha que o BNews está fazendo, para poder conscientizar a população, porque à medida que a população se conscientiza desses problemas da agenda ambiental, ela também acompanha de perto o que nós, parlamentares, estamos fazendo aqui em Brasília. Tá? Então é fundamental para que isso influencie e interfere no dia a dia das pessoas. Então as ondas de calor, as enchentes, as pessoas começam a perder, entendeu, sua roça, as pessoas podem perder seus materiais, sua casa e até a vida, vem acontecendo isso. Então é fundamental e quero parabenizar vocês nesse esforço da gente conscientizar sobre a crise climática que a gente está vivendo. Deputado, sobre o trabalho da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, como é que o senhor avalia esse trabalho diante de tantas questões ambientais urgentes que a gente tem, principalmente diante de tantos eventos climáticos que têm castigado o Brasil de norte a sul nos últimos tempos? No Amazonas a gente teve recentemente as maiores cheias e as maiores secas do Rio Amazonas. No Rio Grande do Sul a gente enfrentou ano passado aquela tragédia. Em todo o Brasil a gente vê chuvas provocando deslizamentos, desabrigando pessoas. Como é que o senhor avalia o trabalho da frente diante de tantos desafios? Nós somos, evidentemente, minoria aqui dentro da Câmara, como também no Senado. Tá? Mas fazemos um esforço muito grande, e aí em parceria, evidentemente, com as iniciativas do próprio governo, tá? Para poder aprovar projetos que dialogam com esse enfrentamento da crise climática, que é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil. Então, podemos ver aqui, ontem, por exemplo, a gente aprovou na Câmara a Lei do Mar, nós aprovamos recentemente a Lei dos Bioinsumos para buscar alternativa aos agrotóxicos, aos fertilizantes químicos, por exemplo, para a agricultura. Tá? Nós aprovamos, por exemplo, a coisa para criar o mercado de carbono. Mas, por outro lado, também se avança aqui projetos de leis que vão no sentido contrário, que é ruim para o Brasil, ruim para o setor produtivo, ruim para a população, ruim da imagem do Brasil, por exemplo, do protagonismo que o Brasil tem hoje, que reconquistou nessa agenda ambiental do ponto de vista internacional. E um desses exemplos, a gente vê aí, que todo mundo está acompanhando aí, a gente pede inclusive para as pessoas acompanharem de perto e participar das campanhas, que é esse projeto que acaba com o licenciamento ambiental, que é a principal lei ambiental que a gente tem no Brasil. Então, na medida em que se destrói esse sistema de licenciamento ambiental, nós vamos ter aquilo que a gente assistiu em Mariana, em Brumadinho, só para dar um exemplo aqui, com muito mais frequência, por falta de licenciamento ambiental adequado, dos estudos adequados. Então, quero chamar a atenção de que nós estamos nessa batalha. Tem outros projetos aqui, evidentemente, que também estão em tramitação na Câmara e no Senado, que vão no sentido contrário. Tem um projeto, por exemplo, que abre a possibilidade de você utilizar todas as áreas naturais não florestal, não de floresta alta, então são campos nativos, para a monocultura. E também com um impacto ambiental muito grande. Tá? Então, a gente fala assim, apesar de sermos poucos, a gente tem uma luta muito grande e a gente sempre trabalha de forma articulada com a sociedade civil organizada. Tá? E é disso que nós precisamos, que a sociedade se mobilize e acompanhe aqui. Porque a agenda ambiental, ela não é uma agenda de um problema que nós precisamos enfrentar, ela é uma agenda de oportunidade, pelo diferencial que o Brasil tem em relação a muitos outros países, por exemplo, fazer a transição energética.
Nós temos sol no país inteiro, nós temos vento, nós temos uma agricultura para poder produzir biocombustível, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, é uma agenda de oportunidade e nós não podemos matar, né, com retrocessos ambientais como esse, por exemplo, do licenciamento. Pois é, e falando em oportunidade, o Brasil tem a oportunidade esse ano, com a COP30, de mostrar para o mundo aquilo que vem fazendo na questão da preservação do meio ambiente. Mas a gente está vendo justamente o contrário caminhar aqui no Congresso, com a aprovação em tempo recorde. Na verdade, estava 2 anos parado no Senado, mas em apenas 2 dias esse projeto foi tirado da gaveta. Eu falo do PL da devastação. E em seguida foi votado, em apenas 2 dias, e agora está na mão da Câmara, e a gente sabe que na Câmara a maioria vai exatamente a favor daquilo que foi aprovado no Senado. Como é que o senhor avalia como pode ficar a imagem do Brasil perante o mundo na COP30 se esse projeto for adiante? Acho que depois de todo o desmonte ambiental que a gente teve durante o governo do Bolsonaro, o Brasil retomou, né, o seu protagonismo nessa agenda ambiental, dando exemplo na medida em que diminuiu o desmatamento da Amazônia em 50%, enfim, em todos os biomas, mais de 30% de diminuição do desmatamento. Tá? Lembrando que o desmatamento é a principal causa das emissões de gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global por parte do Brasil. Tá? Então não é pouca coisa. E com isso, fazendo a lição de casa, o Brasil ganhou de volta o protagonismo. O Brasil preside esse ano a Conferência do Clima, vai receber a COP30 lá em Belém. Portanto, o Brasil tem a responsabilidade, inclusive, de mobilizar as lideranças internacionais para tomarem atitudes. A gente tem uma luta muito grande e a gente sempre trabalha de forma articulada com a sociedade civil organizada. Tá? E é disso que nós precisamos, que a sociedade se mobilize e acompanhe aqui. Porque a agenda ambiental, ela não é uma agenda de um problema que nós precisamos enfrentar, ela é uma agenda de oportunidade, pelo diferencial que o Brasil tem em relação a muitos outros países, por exemplo, fazer a transição energética. Nós temos sol no país inteiro, nós temos vento, nós temos uma agricultura para poder produzir biocombustível, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, é uma agenda de oportunidade e nós não podemos matar, né, com retrocessos ambientais como esse, por exemplo, do licenciamento. Pois é, e falando em oportunidade, o Brasil tem a oportunidade esse ano, com a COP30, de mostrar para o mundo aquilo que vem fazendo na questão da preservação do meio ambiente. Mas a gente está vendo justamente o contrário caminhar aqui no Congresso, com a aprovação em tempo recorde. Na verdade, estava 2 anos parado no Senado, mas em apenas 2 dias esse projeto foi tirado da gaveta. Eu falo do PL da devastação. E em seguida foi votado, em apenas 2 dias, e agora está na mão da Câmara, e a gente sabe que na Câmara a maioria vai exatamente a favor daquilo que foi aprovado no Senado. Como é que o senhor avalia como pode ficar a imagem do Brasil perante o mundo na COP30 se esse projeto for adiante? Acho que depois de todo o desmonte ambiental que a gente teve durante o governo do Bolsonaro, o Brasil retomou, né, o seu protagonismo nessa agenda ambiental, dando exemplo na medida em que diminuiu o desmatamento da Amazônia em 50%, enfim, em todos os biomas, mais de 30% de diminuição do desmatamento. Tá? Lembrando que o desmatamento é a principal causa das emissões de gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global por parte do Brasil. Tá? Então não é pouca coisa. E com isso, fazendo a lição de casa, o Brasil ganhou de volta o protagonismo. O Brasil preside esse ano a Conferência do Clima, vai receber a COP30 lá em Belém. Portanto, o Brasil tem a responsabilidade, inclusive, de mobilizar as lideranças internacionais para tomarem atitudes mais incisivas no enfrentamento da crise climática. Porque nós já chegamos a mais de 1,5 de aquecimento ainda já no ano passado. E, portanto, para poder estabelecer e barrar esse limite de 1,5 a mais do aquecimento global do início da industrialização, tá? O mundo todo precisa fazer muito mais do que está fazendo hoje. E o Brasil tem esse papel de liderar e convocar o mundo todo, né? E se acertar, entendeu? Na Conferência do Clima em Belém. Então, se aqui o Congresso Nacional aprovar um retrocesso, por exemplo, esse que acaba com o licenciamento ambiental, tá? Tira a legitimidade do Brasil num papel que o Brasil tem, que é muito importante para o Brasil e para o mundo. Tá?
Então não podemos deixar acontecer isso aqui dentro. Aqui, evidentemente, o relatório que foi aprovado na Câmara, depois remendado um pouco lá no Senado, o da Câmara já era ruim, né? Do Senado ficou pior ainda, não tem como arrumar esse projeto. E aí não cabe alteração. Por isso que a gente está propondo que ele seja abandonado e seja pensado um novo projeto, tá? Que pode vir por parte do governo, como pode vir de iniciativa também do parlamento, para restabelecer o processo de diálogo, a gente resolver problemas que tem, gargalos que tem no processo de licenciamento, mas não destruir a lei como esse relatório que foi aprovado no Senado. Então, por isso que é importante as pessoas ficarem atentas, se mobilizarem, ajudarem a pressionar para, de repente, a Câmara dos Deputados não votar a destruição da lei ambiental. O senhor é do partido do governo, do presidente Lula, é do partido do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e como é que o senhor vê a participação, né, de parlamentares do governo e da própria Casa Civil, que teve uma reunião na segunda-feira da semana passada, onde se decidiu que ia tocar esse projeto do PL da devastação, que ia botar para andar. Não disse que ia aprovar ou não, mas que ia botar para andar, mas já se sabia que se andando ele sairia do jeito que saiu. Como é que o senhor vê essa dubiedade no governo, que por um lado tem um ministério, retomou as iniciativas de preservar e conservar o nosso meio ambiente, mas por outro lado deixa o Congresso agir dessa forma? Evidentemente que na composição do governo, tá, nessa base ampliada, que é o Congresso Nacional, você tem dentro do governo setores, né, que querem aprovar esse relatório do jeito que está aí. Eu vou citar aqui o Ministério da Agricultura, o Ministério da Minas e Energia, citando esses exemplos. Petrobras. Tá? E é isso, né? Estou falando assim, para a própria Petrobras também. Tá? Mas o posicionamento do governo, ele se deu tanto lá no Senado, como aqui na Câmara vai se dar, é contrário. Estou falando como encaminhamento do governo. Uhum. Isso não quer dizer que esse tipo de pauta consegue fazer com que a base funcione, porque a pauta ambiental ela faz um outro recorte aqui dentro da Câmara e do Senado. Por isso, quando eu falo que nós somos minoria aqui, mesmo tendo o apoio do governo e o encaminhamento por parte do governo, então só para lembrar aqui, por exemplo, lá no Senado, o senador Jacques Wagner, em nome do governo, trabalhou muito para não votar o relatório da forma como estava, né? Mas perdeu. Tá? Aqui, provavelmente o governo vai encaminhar também contra, junto com a gente, tá? Se vier para votação. E a gente corre o risco também de perder. Então a única saída que a gente tem é mobilizar a sociedade para pressionar que não vote. Não vote porque é muito ruim para o país. Não é que é ruim para o governo, tá? É ruim para o país, né? Então, para o futuro dos brasileiros. Então, assim, essa contradição, evidentemente, tem dentro do governo pela composição que está lá. Tá? Mas o posicionamento é claro do governo na hora de colocar a posição do governo e encaminhamento, né, da sua posição tanto no Senado como também aqui na Câmara. Muito obrigado, deputado. Boa sorte, bom trabalho para o senhor aí à frente da frente mista parlamentar, ou da frente parlamentar mista ambientalista. Obrigado e bom trabalho também, e parabéns pelo trabalho que o Denilson vem fazendo aí no Brasil afora, somente nesse período aí do Junho Verde.